um bom caminho. Empreender, porque você quer criar, você quer elevar, você quer ter autonomia naquilo que faz. Isso, sem dúvida, é um bom passo. Mas é preciso preparar-se, inclusive, para aquilo que é a mudança de rota, porque se todos querem empreender numa direção que é aquela que oferece sucesso nesse momento, ela em breve, se a gente olhar o mercado, ela deixará, né, de oferecer sucesso. Né? Uma das coisas que a economia coloca é o valor pela raridade. Né, e não pela presença massiva. Né? À medida que você tem uma presença massiva, ela vai perdendo valor, se torna banal. Então é empreender naquilo que é o novo, e não naquilo que é mera novidade. Porque às vezes aquele lugar que eu quero chegar e que eu estava colocando meu esforço, ele não vale o esforço. Isso vale quando você está, por exemplo, num casamento, numa relação de trabalho, num projeto em que eu coloquei todo o meu esforço, aquilo não está funcionando, eu vou num plano B para chegar ao mesmo lugar. Não, tem hora que eu não quero mais chegar naquele lugar. Né? E aí eu vou mudar de plano mesmo, né? E não apenas de modo de chegar naquele lugar. Portanto, nessa hora, eu desligo o aplicativo e uso a minha cabeça. A ideia de persistência é bastante forte, você imaginar que persistência não é tacanhez mental. Né? Eu persisto numa rota enquanto ela tiver resultado. Se ela deixa de tê-lo, diz, não, eu vou do mesmo jeito. Parece um pouco, um dia eu estava numa reunião com analistas franceses, e eles falavam sobre mobilidade urbana, e eles faziam uma avaliação sobre nós brasileiros que é muito curiosa. Eles diziam, o brasileiro, ele talvez seja um dos únicos motoristas do mundo que ele bate certo. Se eu tô vindo aqui é o meu lugar, e o outro vem, em vez de eu desviar, eu continuo. Porque se eu tô certo, então eu bato. Eles falavam sobre a dificuldade de lidar com a noção de defensiva. Né? Bate certo. Ora, há pessoas que elas, mesmo que elas tenham necessidade de desviar daquele objetivo, ela diz, não, mas se eu assim pensei, é até lá que eu vou. Ora, isso muitas vezes é tolo. Né? Isso não é sinal de determinação, pode ser sinal de redução mental. Né? Quando você acha que você não precisa mais chegar naquele lugar, porque aquilo não compensa o esforço que você está fazendo, para que fazê-lo? Né? Vale o mesmo para na vida não bater certo. Hoje não há uma coincidência mais direta entre graduação e carreira. Eu posso ter uma graduação ou não tê-la e seguir carreira num ponto, mas vamos voltar um pedaço. Embora a gente tenha essa possibilidade múltipla, não dá para todos terem a mesma possibilidade no múltiplo. Isto é, não dá para todo mundo ser youtuber, senão não haverá por que sê-lo. Embora ser um youtuber hoje, eu, por exemplo, tenho um canal no YouTube, mas não dá para todos fazerem porque, né, se todos estiverem nessa única direção, nenhum de nós será necessário. Né? Existe uma coisa nesse campo, que é imaginar que isso será talvez um movimento passageiro. Em relação não a isso da profusão de possibilidades, né, mas da possibilidade das pessoas fazerem aquilo que outros estão fazendo. Isto é, há uma certa repetibilidade também nisso, mas há uma insatisfação positiva. Todas as vezes que você está completamente satisfeito, você relaxa, distrai, acomoda, né, dorme, cochila. Né? Nesse sentido, a insatisfação positiva é aquela que ela te move para mais e melhor. Não é aquela que te coloca na situação de resmungo, né, em que você apenas o tempo todo reclama e diz as coisas não funcionam, nada dá, né, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, né, ninguém me quer, etc. Toda uma lógica que é sempre de murmuração, de resmungo. Mas, sim, a insatisfação, quando ela tem uma marca de busca de crescimento, ela tem uma positividade que é bastante presente. O que ela não pode é essa insatisfação não ter um ponto de sossego, porque ela não oferece momentos de harmonia. Né? E você tem harmonia quando você tem a satisfação por um tempo, mas sabe que ela não será duradoura, e nem deve sê-lo. Toda satisfação muito duradoura, ela te deixa em estado, né, de dormência. E esse estado, ele é perigoso. Será que nós temos gente hoje mais confusa pelo excesso de caminhos? Vários. Mas será que isso é melhor do que era antes, quando não havia escolha? Sem dúvida. Porque antes não é que eu não tinha gente confusa, eu não tinha a possibilidade de mudar a escolha. Agora é que eu preciso ter mais critério. Antes o critério não aparecia como necessário, não porque eu já os tinha, mas porque eu não tinha outro caminho. Ou era essa rota, ou era essa, ou era essa. Agora não. Agora eu tenho que fazer escolhas. Por isso que a formação de critérios
de decisão, ela é um componente forte para a formação de pessoas nos tempos atuais. A conversa, né, do Lewis Carroll lá no Alice no País das Maravilhas, ela ganha muita atualidade quando se imagina que tantos são os caminhos que é preciso ter nitidez do para onde você quer seguir, onde você quer chegar. E essa pergunta tem que ser feita e a filosofia ajuda a fazê-la. Não é a única que faz isso, mas a filosofia ajuda bastante, porque a filosofia lida mais com os porquês do que com os comos. Interessa mais a filosofia entender por que as coisas são nessa direção do que de fato, né, aquilo que elas são de fato. Não é à toa, eu tenho um livro chamado Por que Fazemos o que Fazemos? Por que fazemos o que fazemos? Porque aí a questão é não ficar o tempo todo pensando por que se faz o que se faz em vez de fazer. Mas não deixar de pensar por que se faz o que se faz em vez de apenas ficar fazendo. Nada de ser um servo daquilo que não conhece. Né? E a palavra servo, né, em alguns idiomas, entre eles aquele que está no miolo da Europa, é robota. Né? Portanto, não seja um robô, né, daquilo que está à nossa volta em relação. Tenha autoconhecimento, lembre-se do Sócrates, conheça a ti mesmo e acima de qualquer coisa seja capaz de lembrar de algo que é importante, que é a marca da independência do pensamento e lembrar algo que é estupendo, né? Como eu, não existe mais ninguém, mas não sou só eu que sou. Há outros, eu sou único, mas não sou exclusivo. Não há ninguém no universo como eu, mas eu não estou sozinho no universo. Por isso, o lado mais forte é pensar nessa possibilidade de fazer as pontes da vida